A paz do Senhor, juventude abençoada. Eu sou o evangelista Jonatas. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Lu. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Gustavo. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Débora. Nós somos da Marcas do Evangelho. Estamos localizados na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E seja bem-vindo, você que é nosso visitante, você também que é aluno da nossa EBD. É um prazer ter vocês aqui conosco. Coloque seu nome no chat, compartilhe essa aula, participe conosco. Aproveite esse momento para comentar, curtir, se inscrever e ativar as notificações do canal para você ficar por dentro de tudo. E para acessar mais conteúdos como esse, acesse o nosso canal, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E nós estamos estudando a revista dos jovens do quarto trimestre de 2025, que tem como tema exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como tema o sermão do templo. Então vamos juntos aprender um pouco mais a palavra de Deus nesse estudo? Então feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa lição de hoje. Eu peço para que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência para extrair tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós nesse dia, meu Pai. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Larissa e vamos fazer juntos a leitura bíblica? Jeremias 7, 1 ao 15. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andarei após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos a toda a geração de Efraim. Amém. E na lição de hoje nós temos 3 objetivos. O primeiro, compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo. O segundo, explicar o que é uma vida espiritual bíblica. E terceiro, destacar as causas e consequências de uma vida espiritual vazia. Ou seja, o foco da nossa aula de hoje é mostrar que um ritual sem transformação de nada serve. E Deus, ele não olha apenas para um culto externo, ele olha também para um coração sincero, arrependido e obediente. Muito bem, jovens. O capítulo 7 de Jeremias nos traz a informação de que Jeremias está à porta do templo exortando o povo, alertando eles para a prática pecaminosa com relação à liturgia, à religiosidade vazia a qual eles estavam servindo e cultuando a Deus. Portanto, nessa lição nós vamos discorrer a respeito do perigo da apostasia, da falsa adoração e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Primeiro tópico diz a voz no templo. Subtópico 1, frequentadores do templo. É importante nós entendermos o contexto ao qual Jeremias está profetizando.
Jeremias profetizou durante um período longo em Judá. Esse tempo ao qual ele está falando no capítulo 7 remonta aproximadamente ao ano 600, 605, ou seja, próximo da deportação para a Babilônia. Mas é importante também nós frisarmos que o povo de Deus do Reino do Sul, ele foi para o exílio em 3 levas. A primeira em 605 a.C., a segunda em 597 e a terceira e maior delas em 586. Portanto, Jeremias está alertando o povo de Deus, os crentes daquela época, anos antes deles serem levados cativo para a Babilônia. A missão do profeta Jeremias, como é de todo profeta, é exortar, alertar o povo sobre uma urgência, sobre um perigo que está à frente. Portanto, ele está ali alertando o povo, chamando eles ao arrependimento, chamando eles à mudança de vida e de uma prática de uma espiritualidade vazia. Como todo profeta, Jeremias, ele dá gritos, expressões em alta voz para que o povo entendesse a urgência daquela mensagem. Essa mensagem de arrependimento era necessária para que o povo entendesse que eles estavam vivendo um engano, embora estivessem vivendo dentro do templo, cumprindo todos os rituais e as liturgias. Ou seja, a adoração sem coração não tem valor para Deus. É necessário uma vida íntima e entrega total para que Deus aceite a sua adoração. É como alguém que vai à igreja, ora, oferta, participa, canta, mas no dia a dia leva uma vida completamente diferente, não tem compromisso com as verdades e os princípios de Deus. E entrando no ponto 2, o perigo da falsa adoração, é importante frisar que quando Deus envia Jeremias à porta do templo, ele não envia para pessoas estrangeiras ou pagãos. Ali naquele momento passava por famílias para cumprir seus rituais de adoração a Deus, para pessoas que se consideravam fiéis, religiosas, para pessoas que achavam que estar dentro do templo era o suficiente. E isso nos ensina algo fundamental. Deus não se impressiona a ida aos cultos se não tiver obediência e vida transformada. É importante notar que, desde o início, Jeremias não foi chamado para pregar palavras de reformas externas, mas sobre a palavra do Senhor. Jeremias, ele não poderia inventar uma mensagem para agradar os ouvintes. Ele precisava dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. Isso reforça que a autoridade que está sobre alguém não é sobre a eloquência de um pregador ou ao lugar onde ele está, mas a fidelidade à palavra de Deus. E como a Lu falou aqui anteriormente sobre estar nos cultos, cantar louvores, participar de atividades na igreja, não quer dizer que você está andando em comunhão com Deus. Assim como no tempo de Jeremias, nós corremos o risco de ter o entendimento de que minhas práticas religiosas são suficientes e a minha vida, o meu caráter, podem deixar para segundo plano. Estamos aqui com o Misael. Misael, qual a diferença entre apenas ir à igreja e viver verdadeiramente como igreja? Apenas ir à igreja é como você está cumprindo apenas um horário, sem nenhuma intenção verdadeira de você servir a Deus. E viver como igreja é você se entregar a Deus, você dizer a Ele que a sua vida é totalmente dele e que o Senhor vai usar você para fazer o querer dele. Estamos aqui com a Jéssica. Jéssica, qual a diferença de alguém que só vai à igreja e de alguém que vive como igreja? Uma pessoa que ela só vai à igreja, ela não é um crente de verdade. É um fariseu que tá ali só fingindo, tá usando uma máscara. Mas a pessoa que é crente de verdade, que é igreja, ela tá ali todo dia, ela se dedica, ela tem comunhão com Deus. Aí sim é a diferença entre os dois. Estamos aqui com a Tainara. Tainara, qual a diferença de alguém que só vai na igreja e alguém que é igreja de verdade? Parafraseando o pastor Jean Santos, assim como ir numa churrascaria não te faz uma picanha e a igreja não te faz um verdadeiro servo de Deus. Na verdade, você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, estar em comunhão com a sua igreja, para assim você ser a igreja do Senhor. Traduzindo em uma frase, seja uma picanha! Isso mesmo, Gustavo. Nessa época, o povo mantinha a liturgia, mas sem sinceridade.
E o que Jesus disse? Importa que o adoremos em espírito e em verdade. O que Deus deseja é uma adoração verdadeira. Frequentar os cultos somente e sem arrependimento não gera salvação, não garante a vida eterna. Como lemos em João 4, 23 e 24, adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus, render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Essa adoração genuína estará fundamentada na verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, e alcançada somente pelos verdadeiros adoradores. Que sejamos esses adoradores que o Senhor tem procurado nesse tempo, que o adore em espírito e em verdade. Tudo isso que foi falado aqui mostra que a verdadeira espiritualidade não se limita ao espaço do templo, mas na nossa vida prática, como lidamos com as pessoas no nosso dia a dia, quando você está no seu trabalho, na sua universidade. Todas as suas ações têm que refletir aquilo que você vive no templo e na sua intimidade com Deus. Para Deus, não existe separação entre adoração e comportamento. Esse era um teste que Israel falhava constantemente, pois ele separava a sua religião com o seu cotidiano. Deus não se agrada de pessoas que levantam as mãos no culto, participam de atividades na igreja, atuam nos dons espirituais, mas a sua vida longe daquele local é uma vida de perversidade, uma vida que está totalmente aberta ao pecado. O convite hoje para você, jovem, é para uma transformação integral, coração, palavras e atitudes. Só assim a adoração é verdadeira. E quem é você quando ninguém te vê? A paz do Senhor, jovens! Eu sou a Emily e hoje nós estamos aqui para o Você Sabia? Você sabia que a palavra espiritualidade vem do latim spiritus, que significa sopro ou espírito? Pois é, isso nos leva diretamente ao início da história da humanidade, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Só então o homem se tornou um ser vivente. A espiritualidade, portanto, não é apenas sobre ter uma religião e seguir certas regras. É viver em sintonia com o sopro de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie cada passo do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo resume isso de uma forma poderosa em Gálatas 5,16. Andais pelo Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Quando ele fala sobre o termo andar, ele traz a ideia de caminhar continuamente, viver em movimento. Ou seja, a espiritualidade saudável não se limita a um culto de domingo ou a uma emoção passageira, mas é uma caminhada constante. É no detalhe de cada escolha, de cada atitude, de cada pensamento que mostramos se realmente estamos andando no Espírito. Mas como viver uma espiritualidade saudável? Jesus nos dá a chave em João 4,23, quando diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso nos mostra que Deus não se impressiona com gestos externos ou palavras bonitas, mas com a sinceridade de um coração entregue. A verdadeira adoração vai além de cânticos. É obedecer, amar, perdoar e servir. Para cultivar esse coração que agrada a Deus, precisamos aprender 3 lições simples e profundas. Primeiro, render a nossa vontade. No Getsêmani, Jesus diz: "Não seja como eu quero, mas como tu queres", descrito em Mateus 26, no versículo 39. A espiritualidade começa quando trocamos o eu por Deus, quando a nossa vida para de ser egocêntrica e se torna cristocêntrica. Segundo, precisamos alimentar a alma. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, a nossa alma precisa da palavra de Deus. Meditar na palavra é nutrir o espírito. E terceiro, é de extrema necessidade o cultivar a presença de Deus. Orar não é apenas pedir coisas, mas é permanecer diante dele. Abrir o coração e permitir que ele nos transforme. Bom, jovens, precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Essa espiritualidade não deve ser demonstrada apenas dentro da igreja, mas sim em nosso cotidiano. Ela se revela no respeito aos pais, nas palavras que usamos, na forma como tratamos o próximo e até nas escolhas que nós fazemos em segredo.
É nesses detalhes que fica evidente se o nosso coração está cheio do Espírito ou não. A vida espiritual não é construída na perfeição dos nossos atos, mas na rendição do nosso coração. E aqui, jovens, está o ponto central de tudo. Espiritualidade não é ser perfeito, é ser dependente. Não é demonstrar força, mas é reconhecer que sem Deus não podemos fazer nada. Quando aprendemos a viver dessa forma, cada atitude da nossa vida se torna um ato de adoração. Então, lembre-se sempre, jovens, é exatamente esse tipo de coração, humilde, rendido e sincero, que agrada a Deus. Muito bem, vimos nesse tópico que há um grande perigo de atrairmos a ira de Deus por conta de uma falsa adoração. E agora, no ponto 3, nós vamos ver que Siló era um exemplo ou era um símbolo da presença de Deus, mas que infelizmente por conta do pecado, por conta do desvio da busca sincera e legítima pela presença de Deus, Siló foi destruído. Mas o que vem a ser Siló? Siló era uma região, uma cidade, foi o primeiro local, logo após a conquista de Canaã, onde foi estabelecido o tabernáculo e o templo do Senhor. Siló, então, era um local onde o povo vinha adorar a Deus. Em Siló aconteceu alguns eventos importantes. Em Siló, onde estava o templo, tinha a Arca da Aliança, que Moisés tinha feito, e também onde ficavam os sacerdotes. Em Siló, Eucana e Ana iam adorar a Deus uma vez por ano. E foi ali que Ana orou a Deus quebrantada e pediu a Deus um filho, e Deus deu Samuel. Esse Samuel que também foi entregue para viver no tabernáculo, para viver em Siló, junto com o sacerdote Eli, e ali também ele ouviu a voz de Deus. Então Siló antes era símbolo da presença de Deus, símbolo da reunião do povo de Deus, um local onde o povo se alegrava, levava suas ofertas, cultuava. Agora passa a ser um local de vergonha e de destruição, porque ali os sacerdotes, os filhos de Eli, eles estavam profanando, eles estavam pecando contra Deus na porta do templo. E ao ir para a guerra, eles tiveram a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança achando que isso ia dar vitória para eles. Mas como consequência do pecado, como consequência daquela vida de pecado que eles levavam, o povo de Deus ficou sem a arca, que representava a presença de Deus. Logo, os filisteus ficaram com a arca para eles. Então, Siló aqui, ela é destruída. Então, existe um paralelo entre Siló e a pregação de Jeremias para o povo aqui em Judá. O pecado desse povo foi tão grande, a indiferença à presença de Deus foi tão grande que foi destruída. E este povo ao qual Jeremias estava alertando, anos depois, também foi destruído, foi levado como cativos para a Babilônia. Um dos pecados deste povo era a adoração à rainha do céu. Débora, poderia dizer pra gente quem é essa rainha do céu a quem o povo idolatrava? A rainha do céu aqui está se referindo à deusa Ishtar. Ela era uma deusa babilônica de um ritual de fertilidade. O povo ali deixou de buscar a Deus para abrir a madre e estava fazendo sacrifícios a essa rainha do céu. E exatamente por causa desses rituais, da adoração a essa rainha, em Jeremias 7:20, nós vemos que Deus derrama a sua ira sobre esse povo e dissipa totalmente essa nação. Exatamente por causa dessa troca de adoração, dessa idolatria que o povo estava fazendo e apostatando da verdadeira fé. Então, fechamos esse primeiro tópico, frisando que a mensagem que Jeremias leva para esse povo é destinada aos frequentadores do templo, alertando eles sobre os perigos da falsa adoração. Dando continuidade, chegamos aqui no ponto 2, a vida espiritual bíblica. Gustavo, fala pra gente o que significa a palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade vem do latim spiritualitatem, que indica o ato de valorizar o que é espiritual. No que se refere à vida espiritual cristã, ela se firma na experiência pessoal e real na pessoa de Cristo, nos influenciando na fé, no pensamento, na forma de enxergar a vida, nos seus relacionamentos e no enfrentamento das dificuldades.
Pais jovens, estamos aqui com o Isaac. Isaac, quais mudanças práticas um jovem deve ter para alcançar a fé verdadeira? Primeiro é a constância na leitura da palavra, fazendo seu devocional, e a constância em oração. Com essas duas coisas já dá para o jovem ter uma fé verdadeira. Estamos aqui com a Emily. Emily, quais mudanças práticas um jovem deve ter para viver uma fé verdadeira em Cristo? As mudanças práticas que um jovem precisa ter é se apoiar justamente em Cristo e se firmar bastante no que a Bíblia nos ensina, a prática do jejum, da oração, da busca na palavra, da verdade em Cristo e verdadeiramente buscar ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Estamos aqui com a Mariana. Mariana, quais mudanças práticas um jovem deve ter para viver uma fé verdadeira em Cristo? Com certeza existem muitas mudanças que fazem nós vivermos verdadeiramente uma fé. Mas algumas delas podemos citar ler verdadeiramente a palavra de Deus e absorver tudo que está nela, orar continuamente ao Senhor e criar uma intimidade com Ele, comungar com os nossos irmãos na igreja, um lar espiritual e o mais importante, ter um arrependimento genuíno todos os dias, de se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, mas que eu possa todo dia continuar essa caminhada até o céu. Quem tem uma vida espiritual verdadeira mostra isso no seu testemunho diário. E as pessoas que estão ao seu redor percebem isso. Então, o pensamento pós-moderno quer tornar normal relacionamentos sem compromisso. As pessoas acham que é possível ter experiências sobrenaturais com Deus sem ter um compromisso íntimo e profundo com Ele. Então, pergunto, Débora, é possível ter um relacionamento com Deus sem ter compromisso? Não é possível. Se nem nossos pais, se nem nós como amigos, nós aceitamos um relacionamento, não conseguimos ter um relacionamento saudável com uma pessoa que não tem compromisso conosco, imagina Deus, que é santo, que é supremo, que é perfeito, que faz tudo por nós na sua infinita misericórdia, se Ele aceitaria ter um relacionamento conosco sem nós termos nenhum tipo de compromisso com Ele. Resumindo, não existe vida espiritual saudável sem compromisso com Jesus e com a igreja. O subtópico 3 vai falar sobre a prática da espiritualidade. Veja bem, Deus, ele nos deixa o exemplo em tudo para a nossa vida. Deus, quando ele cria o mundo, cria nós, os seres humanos, cria todas as coisas, ele deu uma ordem, ele falou e ele colocou em prática. Portanto, nós precisamos ter uma vida prática. Nós não podemos ser ateus práticos e cristãos teóricos. Isso é uma incongruência, é um paradoxo. Então nós precisamos avaliar a nossa vida e ver se nós estamos, de fato, vivendo o que nós estamos pregando e aquilo que dizemos que nós cremos. A nossa fé em Jesus Cristo. Isso precisa ser palpável. As pessoas precisam ver isso em nossas ações, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, seja na igreja. Quando você diz que precisamos ter fé e ser a prática, quando Deus cria todas as coisas, quando a gente olha lá em João, fala que no princípio era o verbo. O que é esse verbo? Na língua portuguesa, o verbo é aquela classe de palavras que indica ação. Não basta falar sem agir. É preciso agir, é preciso ter as obras. Na nossa vida também temos que ter ações em tudo aquilo que nós falamos. Temos que fazer, não apenas dizer. Na Bíblia, espiritualidade tem origem no Espírito de Deus, que habita no coração daqueles que creem em Jesus. Vale destacar novamente que, enquanto a religiosidade pode ser apenas externa, a espiritualidade verdadeira, autêntica, nasce de um encontro real com Deus. O próprio Jesus confrontou os fariseus de sua época quanto às suas práticas, pois eles se preocupavam demais com as suas obras, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Então, Gustavo, como que eu posso hoje viver uma vida espiritual bíblica, sólida, autêntica, com base na palavra? A Bíblia, ela nos ensina, ela é um manual que nos guia a viver uma vida que glorifica a Deus. Primeiro elemento é a leitura e meditação na palavra de Deus, como está escrito em Josué 1:8. Deixa muito claro, pois nos ensina que a vida espiritual se fortalece quando a palavra de Deus é lida e aplicada. Segundo elemento, a oração. Não é uma oração mecânica, uma oração
repetitiva que você faz todos os dias, mas é um relacionamento vivo, conforme escrito em Mateus 6, versículo 7. O terceiro elemento é a adoração. Não é restrita somente à música que nós cantamos nos cultos, mas à maneira que nós vivemos, as nossas atitudes, conforme escrito em Romanos 12, do versículo 1 ao 2. Quarto elemento, obediência e santidade. Jesus disse que quem o ama obedece os seus mandamentos, conforme escrito em João 14, versículo 15. Quinto e último elemento é o amor ao próximo, escrito em Tiago 1, versículo 27. O amor ao próximo define a religião verdadeira como cuidar dos necessitados e manter-se puro no mundo. E para concluir esse tópico, eu gostaria de destacar algo que está na nossa revista, é sobre a vida espiritual cristã é firmada nas Escrituras e resulta práticas que glorificam a Deus. O último e terceiro ponto vai falar sobre as causas e consequências de uma vida espiritual vazia. Como está a sua vida espiritual? Ela está cheia do Espírito Santo ou ela está vazia? O povo tinha o templo como um amuleto. Lá no versículo 4 do capítulo 7, há uma expressão que o povo repetia que funcionava quase que como um mantra, que era templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Débora, o que o povo estava querendo dizer com essa repetição? Quando o povo falava essas palavras, essas repetições, eles estavam pensando que, pelo fato do templo de Deus estar ali com eles, Deus estava aprovando todas as obras deles, Deus estava aprovando o comportamento deles. Quando, na verdade, enquanto eles proferiam essas palavras, não passavam de palavras vazias, sem significado para aquele povo. Na verdade, eles estavam vivendo um auto-engano. Eles tinham um culto ritualístico perfeito, eles faziam tudo conforme o script, conforme os mandamentos de Deus. Entretanto, eles não tinham o mais importante, que era a presença de Deus. Eles se acostumaram, na verdade, com a presença de Deus e criaram o seu próprio caminho, mas Deus não estava mais com eles, porque as práticas deles afastaram a presença de Deus. Eles viviam como os fariseus, conforme Jesus exorta e denuncia a prática deles. Eles eram como sepulcros caiados, lindos por fora, porém podres por dentro. Então é importante que nós entendamos que nós não somos aprovados por Deus, mesmo que estejamos frequentando os cultos e tendo as atividades na igreja, se a gente não tiver uma vida que agrada a Deus em todas as coisas. Deus deve ser o centro de tudo. Olá, queridos, vamos pensar uma coisa. Quais são as coisas que mais afastam os jovens da igreja hoje? Primeira coisa é o ateísmo. O ateísmo é uma filosofia que nasce no final do século XVIII e ele dá ênfase de que Deus não existe. Ele nasce por causa da teoria da evolução, por causa da teoria do naturalismo e do materialismo, como se não houvesse a metafísica, como se não houvesse o mundo espiritual e só houvesse matéria. Então as pessoas criaram uma ciência, e esta é a base das ciências modernas, e isso fez com que as pessoas perdessem o entusiasmo pelas escrituras e pelo culto a Deus. A segunda coisa que tem atrapalhado os jovens é o secularismo, é a ideia secular, ou seja, nós estamos pegando aquilo que é sagrado, estamos jogando fora e vivendo uma vida segundo os princípios do mundo. A palavra secular que o grego usa é eionios, que também é a palavra para mundo. Então, secular e mundo é a mesma coisa. Ou seja, nós estamos sendo tomados por um amor ao mundo. O apóstolo João disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que está no coração dos jovens é o amor pelo mundo. Nós estamos perdendo o amor pelas Escrituras, o amor pela palavra, o amor por Jesus, o amor pelas coisas de Deus, o amor pela igreja, e estamos amando aquilo que o mundo oferece. Cada hora o diabo cria uma nova distração. Cada hora o diabo coloca na nossa mente algo para atrair, para tirar a atenção, e a gente deixa de viver uma vida focada na vida espiritual. Logo, essas atrações do mundo, com luzes, cores, holofotes, motivado pela paixão do nosso coração, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, tem arrastado os jovens para o mundo e eles têm se perdido, infelizmente. Mas que Deus levante uma geração firme,
que ama a Deus e que odeia o mundo. Duas causas que se destacam nos nossos dias, sendo uma delas o acúmulo do pecado em nossos corações, um pecado que não é confessado. A Bíblia deixa no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 3, a respeito disso. Quando o cristão não confessa, sua fé fica pesada, fria e sem vida. O segundo também que se destaca é a distância da fonte que é Cristo. A vida cristã vazia também nasce quando a pessoa não se alimenta da palavra e não busca uma vida de oração. Uma vida sem comunhão com Deus, você fica vulnerável aos prazeres da vida e perde o interesse de viver uma experiência mais profunda com Deus. E as consequências disso tudo são devastadoras. A primeira que eu quero frisar aqui é a respeito da hipocrisia. Mais cedo ou mais tarde, o comportamento irá revelar a falta de intimidade que você tem com Deus. Pois em Mateus 7, versículo 16, diz que pelos frutos os conhecereis. A segunda consequência é falta de poder espiritual. Uma vida vazia perde autoridade diante das lutas. Sem vida cheia de Deus, o cristão fica frágil, dominado pelo medo, pela dúvida e pela tentação. E o terceiro que eu quero frisar aqui é a respeito do juízo e a rejeição divina. Por fim, as consequências mais sérias é que uma vida cristã vazia corre risco de ser rejeitada por Deus, pois Deus não aceita um coração dividido. Deus, ele quer receber a sua vida como sacrifício integral. Não é por partes aquilo que você quer oferecer e aquilo que você quer reter. Deus quer o seu coração por inteiro. A vida cristã vazia é como essa xícara. Ela é bonita, tem uma mensagem, mas ela não está tendo utilidade, pois ela está vazia. E muitos só percebem isso quando eles perdem a alegria da salvação, perdem o interesse de estar na casa de Deus. Isso é um perigo, pois quando nós nos afastamos do corpo, nós estamos vivendo a nossa maneira, nós ficamos expostos àquilo que o diabo quer fazer em nossas vidas. Jovens, nós estamos diante de uma história que aconteceu há aproximadamente 2.600 anos atrás, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Portanto, nós precisamos estar atento a esses princípios e a esses perigos a qual nós estudamos neste momento. A importância de você estar na igreja, de cultuar, jamais seja um desigrejado. Jeremias não está condenando a liturgia do culto de forma alguma. Ele está condenando o fato deles viverem liturgicamente correto, porém sem uma fé prática. Então nós precisamos entender a urgência e a atualidade dessa mensagem para nós. Aplique na sua vida, mude de comportamento e seja um servo fiel ao seu Deus. Resumindo, Deus não aceita adoração de aparência. Ele busca corações arrependidos e vidas transformadas. Muito bem, jovens, chegamos ao final da nossa EBD. E eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Respondam aí no chat. Se Jeremias estivesse pregando hoje na porta da igreja, qual seria a mensagem dele para os jovens dessa geração? E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes.
A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual era a principal mensagem que Deus mandou Jeremias pregar ao povo de Judá na porta do templo? A. Incentivar o povo a cantar mais louvores no culto. B. Anunciar que o templo era a garantia de segurança contra inimigos. C. Chamar o povo ao arrependimento e à mudança de caminhos e obras. Ou D. Ensinar novas liturgias para melhorar a adoração. Tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou. E se você colocou letra C, meus parabéns, você acertou. Chamar o povo ao arrependimento e à mudança de caminhos e obras. Segunda pergunta. O povo de Judá acreditava que estava protegido do juízo divino porque A. O templo estava no meio deles. B. O rei era descendente de Davi. C. Eles praticavam jejum com frequência. Ou D. Ofereciam sacrifícios em Siló. Vamos lá. Tempo na tela. E muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra C, eles praticavam jejum com frequência, eu sinto lhe dizer que você errou, jovem. Porque na verdade a resposta certa é a letra A, porque o templo estava no meio deles. Terceira pergunta. Qual foi o triste exemplo citado por Jeremias para alertar Judá sobre as consequências da falsa adoração? A. O julgamento que consumiu Sodoma e Gomorra. B. O exílio que levou o povo à Babilônia. C. A queda de Siló, onde a arca perdeu seu lugar. Ou D. A ruína de Samaria diante dos inimigos. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha notado com a letra C, que é a resposta correta. A queda de Siló, onde a arca perdeu seu lugar. Quarta pergunta. O que caracteriza uma vida espiritual genuinamente bíblica? A. Uma espiritualidade subjetiva, sem vínculo com a igreja. B. Ter experiências espirituais sobrenaturais fora da palavra. C. Cumprimento de rituais litúrgicos. Ou D. Práticas que glorificam a Deus, fundamentadas nas Escrituras. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou e parabéns para aquele que colocou a letra D, que é a resposta correta. Práticas que glorificam a Deus, fundamentadas nas Escrituras. Então, jovens, bora para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. Quais são algumas consequências de uma vida espiritual vazia? A. Um sentimento de paz passageira e a aparente estabilidade social. B. O afastamento da presença de Deus, orações sem resposta e colher os próprios erros. C. O aumento da autonomia religiosa e da liberdade de escolha espiritual. Ou D. Reconhecimento externo, mas sem verdadeira transformação interior. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, se você colocou a letra B, o afastamento da presença de Deus, orações sem resposta e colher os próprios erros, meus parabéns, você acertou.
E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do conteúdo que foi passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e voltemos para a finalização com os nossos professores. Tchau! Então vamos orar para finalizar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de livremente podermos estar aprendendo da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, por todos os Teus ensinamentos, pelo Teu cuidado, por Teus profetas nas nossas vidas, Senhor, para nos advertir de tudo o que tenhamos feito de errado, Senhor, que possamos ter corações arrependidos para nos consertarmos e voltarmos a Ti com o verdadeiro coração, com a verdadeira adoração, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A paz do Senhor! Pra fora! Passou Gideon na última aula. Passando Nates! Negócio no nariz. Para a garganta antes de gravar a sua aula. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Débora. Ela tá... Fazendo propaganda do Própolis de novo. Nates. Essa se eu conseguir orar legalzinho na IBD, aí eu daqui a pouco... Posição para oração. Posição. Tem que refletir uma vida de... Quem é que é? Não, Débora não, Débora. Débora. É jovem. Jovem Débora. Obrigada. Muito bem, seguindo para... Eita! Nates, própolis e mel. A Natália vai Que isso, gente? Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.